Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos mais uma aulinha, basquetebol, aspectos pedagógicos e aprofundamento. Eu deixei uma pergunta para vocês na última aula, né, falando sobre os conceitos de habilidades motoras e capacidades motoras, para que a gente possa resolver então agora. Então, vamos lá. O rendimento físico tem sido objeto de vários estudos nas mais diversas áreas do conhecimento, entre elas o conhecimento sobre a habilidade motora e capacidade motora. Analisem os itens abaixo. Número 1, vamos lá. As habilidades motoras constroem-se sobre a base das capacidades motoras. Antes de desenvolver uma habilidade motora, é preciso desenvolver uma capacidade motora. Isso está correto? Sim ou não? Sim, está correto. Principalmente porque a capacidade motora dá suporte para a habilidade motora. Ainda mais porque a capacidade motora nasce com o ser humano, a habilidade motora não. Então, antes de aprender uma habilidade, é interessante que se tenha o desenvolvimento de uma capacidade motora. Então, essa um está correta. Número 2, cada pessoa tem capacidades diferentes que aumentam ou limitam suas possibilidades de tornar habilidosa em alguma tarefa. Ok, está certo. Se ela possui os pré-requisitos necessários para aprender determinada tarefa, há garantia que se tornará habilidosa? Não. Por quê? Porque precisa treiná-la, precisa praticá-la, precisa exercitá-la. Independentemente se você nasce ou não nasce com uma determinada capacidade, ou se você tem requisitos específicos a priori, mediante uma avaliação, de ter uma habilidade, você precisa treinar. Então é falsa. Essa 2 não está correta. Vamos para 3. A capacidade motora refere-se a algo que é aprendido e desenvolvido. Ok. E não são características inatas? Ou seja, não nascem com os seres humanos? Está errado. Elas nascem com os seres humanos. Elas nascem, são determinadas geneticamente. Então já está errado. É uma forma de movimento específico que está dependente da experiência que foi automatizada através da repetição. Sim, através da repetição, da prática, se torna realmente um aprendizado, né? Pelo menos em algumas situações. Mas o que deixa errado é que não são inatas, e são. Portanto, pessoal, nessa perguntinha do tio Moa, a alternativa correta é a letra A. Letra A. Somente um. Ok? Bom, e falando de capacidade e habilidade motora, falamos que o conjunto delas, né, nos dá os subsídios para o treinamento dos fundamentos, que são estes: controle do corpo, controle da bola, também chamado de manejo da bola, drible, passe, arremesso e rebote. Todos esses fundamentos possuem sequências metodológicas mais interessantes para a sua aprendizagem, para o seu ensino, vivência e aprendizagem, possui erros comuns e o profissional de educação física tem que estar muito atento. Vamos falar então sobre os fundamentos e suas variações. E vamos começar por ele, controle do corpo. Um dos fundamentos mais importantes, é o que dá base para todas as práticas esportivas praticamente, principalmente aquelas como basquete, futebol, handebol, voleibol, entre outros. O controle do corpo significa principalmente a conscientização corporal, ou seja, o quanto você conhece o seu corpo e controlá-lo, não no sentido de dominar o corpo, mas no sentido de mecanicamente, conscientemente e saber os seus movimentos é importante. E quando a gente trabalha o ensino, vivência e aprendizagem deste fundamento, é importante os estímulos e as correções, assim como estar atento aos erros comuns. Então, aos estímulos, nós temos aí as paradas bruscas, que acontecem num jogo de basquetebol, as saídas rápidas, como por exemplo em um contra-ataque, e nós temos aí movimentos que acontecem também relacionados aos deslocamentos dentro de uma quadra, como por exemplo os saltos. Então, por exemplo, um salto é importante não só saber saltar, mas também controlar a queda, como por exemplo, se nós vincularmos ao rebote, que vem daqui a pouco. Os deslocamentos posteriores, ou seja, para trás, anteriores, para frente, laterais, aqueles deslocamentos mais laterais, e também aqueles deslocamentos relacionados com a mudança de direção. E essas mudanças de direção, elas estão também relacionadas com a agilidade. Então, olha só como as capacidades motoras, habilidades motoras estão
intimamente ligadas aos fundamentos, especialmente no controle do corpo. O ato de saltar nada mais é do que uma habilidade motora de locomoção, e a mudança de direção está relacionada com a capacidade motora agilidade, que é uma coordenativa. Tá ok? É importante estimular atividades de controle do corpo para a conscientização corporal do atleta, mantendo-se posições extremamente importantes do esporte. Ok? Bom, falando do controle da bola, que também é chamado de como manejo da bola, o controle da bola, nós temos aí alguns exercícios importantes que estimulam a manipulação do objeto bola, como por exemplo, atividades por volta da cabeça, atividades circulares no sentido horário, no sentido anti-horário, com uma com a outra mão, por volta da cintura, por volta das pernas, entre as pernas também, ou seja, utilizando o próprio corpo, a consciência corporal, o controle do corpo, assim como o objeto bola. É importante dar ênfase no início para o controle da bola, pessoal, e não para a velocidade. A velocidade ela vai sendo ganha ao longo das experiências, ao longo da repetitividade, ao longo da prática, ok? Então, o mais importante é estimular a conscientização corporal e também a manipulação deste objeto, que é a bola de basquete. E o manuseio dessa bola? Né? Manusear a bola é muito importante. Ter o domínio da mão em relação ao objeto bola. Como, por exemplo, a recepção de bola, que está atrelada à antecipação e até mesmo a coordenação óculo-manual. A utilização dos dedos, né? É importante que a bola seja manuseada com os dedos e não com a palma da mão, tá? Ou seja, depois quando nós formos falar do drible, é importante que a bola seja sempre driblada com as pontas dos dedos, onde há uma sensibilidade maior por meio do praticante. E outra coisa muito importante também é a utilização das mãos. O que que isso significa? Significa que trabalhar a bilateralidade, assim como, né, a questão de não dominante, é fundamental. Não é porque uma pessoa é destra que não deva trabalhar o seu lado esquerdo, e o contrário é verdadeiro. Tá? Então, estimular a prática com ambas as mãos, de todas as formas possíveis, é importantíssimo para o desenvolvimento do fundamento, controle da bola. Nós temos também o fundamento drible. O drible, que é o ato de impulsionar a bola contra o solo, mantendo uma coordenação de membros superiores com a bola, né? E nós temos aí, quanto à direção, o drible feito para frente, chamado de progressão, e o drible também feito para trás, chamado de regressão. Ou seja, o drible feito para frente com a intenção de ataque, principalmente, não é uma regra, né? E o regressão com uma situação de mais de defesa, principalmente frente a um adversário. E ainda, quando nós falamos ao tipo de drible, nós temos diversos aí, né? Os mais comuns, aquele drible à altura do quadril, o drible aquele mais baixo perto do solo, o drible por entre as pernas, né, para tentar causar uma ilusão ao adversário, o drible por trás do corpo, né, utilizando o que nós chamamos de escondida, e o drible utilizando o controle do corpo, que é o que? O giro, o ato de girar. Girar é uma habilidade motora de estabilização, não esqueçam. Então, mais uma vez aí, as habilidades e as capacidades motoras sendo trabalhadas. E nós temos aí diversas situações vinculadas ao drible, né? O fato de olhar muito para a bola, olhar para o chão, que é comum. Então, as atividades também têm que ser vinculadas a sempre a intenção de coletividade do esporte. Quanto mais eu olhar para baixo, mais difícil será de eu progredir em direção a uma cesta. Ok? Mais uma vez, então, a perguntinha do Timor para vocês. Olha só, eu deixei aqui duas sentenças, sentença número 1 e sentença número 2. Existe um conceito, algumas situações, né, em relação aos fundamentos que nós vimos agora. Então, vocês vão analisar a número 1 e a número 2 e olhar aqui nas alternativas letra A, B, C, D e E. Os itens 1 e 2, respectivamente, pertencem a quais fundamentos? Né? Então, vocês têm as alternativas aqui para assinalar a alternativa correta. Próxima aula, começo resolvendo essa perguntinha do Tio Moa e daremos sequência ao ensino do arremesso, rebote e também do passe. Ok, pessoal? Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Agradeço a atenção de todos, forte abraço e até a próxima.